Galera, cá estou para falar a respeito desse episódio, essa nova polêmica que envolve o Neymar, mas sem entrar num lugar de fofoca, num lugar de se meter na vida pessoal, é tentar entender se isso impacta e se sim, o quanto impacta a vida do Santos. Esse é o motivo desse vídeo aqui. Antes disso, claro, de comentar a respeito do que eu penso, gostaria de pedir o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. E se você quiser se tornar membro, para nós é muito importante. Eu sei que você vai gostar, porque tem um grupo muito legal que a gente participa aqui, que você tem acesso imediato através da nossa comunidade. Você lá vê o link, né, e já entra imediatamente no grupo. Importante dizer para você se comportar bem no grupo. Outro dia tinha um rapaz xingando geral, eu absolutamente removi. A gente pede a sua educação, tem mulheres no grupo, um grupo bastante plural, com várias ideias. Você tem toda a liberdade para falar o que você pensa, mas sem ofender ninguém. A gente está sempre lá para interagir com vocês. Outra coisa que é importante é que membro aqui também tem conteúdo semanal exclusivo, tanto vídeo como lives, e além de um encontro que a gente vai fazer sempre 2 vezes por ano pessoalmente, só com os membros, tá bom? R$ 7,99, você clica no botão aqui embaixo, seja membro, ou no link na descrição. Bom, o Léo Dias vazou algumas informações que aconteceram com o Neymar na última segunda-feira. E por que eu falo acontecer e não teriam acontecido? Assim, olhando as matérias, tem muita informação ali, tá? Muita informação, e quem é jornalista capta quando é invenção e quando não é, assim. Tem horários, horário que o Neymar chegou, horário que o Neymar saiu, tem participação do pai do Neymar, conversas pessoais que o pai do Neymar teria tido com a esposa do Neymar, a Bruna, que teria recebido vídeos. São muitos detalhes a partir do que aconteceu. E eu nem quero entrar tanto nos detalhes aqui, as matérias estão aí nos portais, no portal do Léo Dias para você ler. São várias matérias que falam sobre todo esse caso que envolveu noitadas na casa de um amigo no interior e que ele teria ido de helicóptero, a revelia da esposa, teria mentido para ela, enfim, várias e várias questões. O ponto é, o que o Neymar faz fora de campo, na folga dele inclusive, se ele tá traindo a mulher ou não tá, isso é problema dele. Eu não vou aqui com a minha régua moral avaliar a postura de homem barbado, enfim, cada um faz o que quiser. E não é porque é o Neymar que a gente tem que necessariamente falar, porque, cara, o que acontece, bicho, assim, com relação a outros jogadores que não tem essa mídia que a gente nem fica sabendo, né? Agora o que eu gostaria de tratar aqui é porque assim, a partir do momento que ele faz isso, ele faz o que ele quiser, mas a partir do momento que é o Neymar e que isso vira notícia, é algo que se pode repercutir sobre, né? Eu não tô aqui dando a informação, tô repercutindo uma notícia que está sendo falada pelo Brasil inteiro. Vários sites, não só das editorias de futebol, mas das editorias de fofoca, etc e tal, né? Por aí afora. Dito isso, isso impacta na vida do Santos internamente? Não impacta? É sobre isso que eu quero discutir aqui, tá? Então vamos por partes, Bom, eu fui uma das pessoas que criticou o Neymar por ter ido no carnaval. Eu achava que ele deveria ter se preservado, e o fato dele ter sentido para mim naquela quinta-feira tem relação a ele ter ido para o carnaval. Acho que ele poderia, se ele tivesse descansado, poderia ter sido o resultado outro, poderia ter ele ter jogado no domingo, porque o desconforto ele começa a sentir no domingo anterior, antes do carnaval, contra o Bragantino. E aí, assim, entrou várias questões, o fato dele ter treinado normalmente na quarta-feira, dele ter sentido só na quinta, dele ter recebido o alvará do Santos para, faz o que você quiser, você não tem lesão, o exame não constatou lesão, muitas pessoas pensam diferente de mim, tá tudo bem. Eu só acho o seguinte, gente, eu acho que um cara que... Olha, ontem, importante fazer esse parênteses, tá? Antes de dizer. Ontem a gente entrevistou no Tomando Uma o Thiago Salazar, que foi setorista do Corinthians por muito tempo na Gazeta, mas hoje é setorista do Neymar na Gazeta. É o cara que mais do que cobrir o Santos, ele cobre a editoria Neymar, que é uma editoria muito grande. E ele disse que tem sérias sensações de que o Neymar deve aposentar após a Copa do Mundo, que ele não deve continuar a carreira. Numa dessas, se o Neymar estiver no Santos até lá, o Santos estiver disputando uma Libertadores, ele pode até estender o contrato até o fim de 26 para jogar Libertadores e tchau. Pode acontecer, mas ele entende que o Neymar tá cansado, que o Neymar já não tá mais naquela mesma ambição, não tem mais aquelas mesmas ambições que tinham, mas a grande ambição da carreira do Neymar é jogar essa Copa do Mundo, que ele mesmo disse lá no Podpah, é a sua última. Então, cara, se essa é a grande ambição, e ele falou, cara, aí eu perguntei até, pô, o Neymar fica ou sai diante da sua apuração? Ele falou, cara, ele vai fazer o que é melhor pra ele pra disputar a Copa do Mundo.
Se vier um convite de um time grande da Europa, um Barcelona da vida, etc., ele entender que isso é melhor para ele, em termos de criar condições para ele jogar a próxima Copa, ele vai. Se ele entender que ficar no Santos, ele vai criar as melhores condições para jogar a próxima Copa, ele fica. Ponto. Ele vai fazer o que for preciso, ele não vai pensar no Santos, ele vai pensar na Copa do Mundo, na carreira dele. Pois bem, é uma apuração, tá? Do Thiago Salazar, que é um repórter importante que soltou a primeira matéria sobre o escândalo de vai de bet no Corinthians, foi ele que soltou, né? Então vamos lá. O que eu tenho a dizer sobre isso? O Neymar, se ele vai jogar, se o grande objetivo dele é jogar a Copa do Mundo, meu amigo, assim, 1 ano e meio, cara. 1 ano e meio. Não consegue sossegar 1 ano e meio? Não tô dizendo pro cara parar de ir pra festa, parar de fazer A, B, C ou D no dia de folga, não é sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, e aí entra pra mim na questão Santos Futebol Clube. Atrapalha o Santos de alguma maneira direta nesse momento? Eu acho que não. Por quê? Porque o Santos não tem jogo marcado a não ser um amistoso no próximo domingo. E aí o fato do Neymar estar machucado e o fato do Neymar ter ido por uma noitada, chegado 10 horas da noite, saído 10 e meia da manhã, mais de 12 horas nesse lugar, cara, isso em teoria não impacta no Santos hoje. Porque em tese ele não tem lesão, embora ele não tenha treinado quarta e quinta-feira, estão dizendo que ele pode até jogar alguns minutos no amistoso de domingo, que o pai dele fechou, e se apresentaria segunda-feira normalmente à seleção brasileira. Portanto, nada tem a ver com o Santos. Agora, quando a gente fala de Neymar, quando a gente fala do jogador Neymar, e aí vai daquilo, da expectativa que a gente tem com relação ao Neymar que a gente vai ter, seja até dia 31 de junho, 30 de junho, né? Ou seja até o final da Copa de 2026. O Neymar, ele não consegue mais minimamente focar 100% no futebol. Não consegue. Não consegue. Eu falo isso porque é o seguinte, gente, e aí não tô entrando no mérito de se ele foi para uma festa escondido da esposa, se ela tava ou não tava, se tinha garota de programa ou se não tinha, se ele transou ou não transou, se ele bebeu ou não bebeu, se ele ficou acordado ou se ele dormiu, não importa. Não importa. A questão para mim aqui é muito simples. O cara não tá conseguindo treinar, não conseguiu jogar um jogo no último final de semana. Recebeu 2 folgas de novo, como todo o elenco. Se apresenta na quarta-feira e não tem condições mais uma vez de treinar. Na quinta-feira também não. Ninguém sabe quais serão as condições para ele disputar esse amistoso. Que esse amistoso não é o problema, não é essa a questão. Mas o objetivo dele é se apresentar bem para a seleção. E ele tem um desconforto e mesmo assim vara a noite numa festa. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que o cuidado do Neymar com a própria carreira é aquele que a gente via já na época do PSG. Eu tinha uma expectativa diferente. Eu tinha uma expectativa que ele vindo para o Santos, uma expectativa que a Copa do Mundo se aproximando, ele iria encarar de uma outra forma. O fato de agora ele estar bem casado, do fato dele estar tirando várias, tá sempre muito perto, morando com a sua filha, a esposa tá grávida. Eu achei que tudo isso fosse corroborar para a gente ver um outro tipo de mentalidade para a Copa do Mundo. E depois que ele fizesse na Copa do Mundo, seria querer continuar jogando e aí largar essa parte da carreira? Pode ser. Seria querer parar, aposentar? Pode ser, não importa. Eu achava que até a Copa do Mundo ele ia tocar de uma maneira diferente. E segundo traz a matéria do Léo Dias, estava ele, o pai dele na festa, sabe? Mais de 10 meninas chegaram com uma van. O que ele faz com o pinto dele, problema dele não é essa questão. Mas assim, dá pra ver, quando você lê a matéria, você vê o nível da festa que foi feito ali. Varou a madrugada, o cara não tem descanso. Aí eu ouço, por exemplo, os relatos. Eu vi entrevista outro dia do LeBron James falando o que faz ele ter conseguido essa longevidade tão grande. Ele cita justamente o tempo de sono. Eu quero que o Neymar aqui, durma 10 da noite e acorde 7 da manhã todo dia. Não, cara, não precisa necessariamente fazer isso, mas a verdade é que eu tenho 36 anos, né? E desde que eu virei os 30 anos, eu sei muito bem o que acontece no corpo. Eu sei que eu nunca fui atleta, embora eu treine há mais de 10 anos. Eu vivo uma vida de alimentação regrada, de treinamento diário, etc. É muito longe de um atleta, mas eu tenho uma rotina de treinamento. E eu sei que quando você faz algo assim, quando você vai à noite, bebendo, etc. e tal, o dia seguinte, bicho, você parece, como disse o Felipe lá no Futeboteco hoje na live, parece que você tá com dengue.
Neymar tem 33 anos já, passou por uma lesão. Na terça-feira ele não tinha compromissos com o clube, ele pôde descansar, etc. Se apresentou quarta-feira bem para tratar, mas tudo isso mexe com o metabolismo do cara, mexe com a semana do cara, isso tudo mexe com o corpo do cara. A gente não tá nem aí pro que o Neymar faz com o pinto dele, mas o corpo do Neymar, o que está no campo no final de semana, na quarta e domingo, seja pelo Santos ou pela seleção, é o mesmo do que tava lá nessa festa, sabe? E aí o que me incomoda, se ele tivesse 100%, fisicamente, dane-se, mas ele não estava, ele estava machucado. Machucado entre aspas, com desconforto na coxa. Se ele não tinha condição de jogar domingo é porque ele tá machucado, apontando lesão ou não. Ponto. Né? Não tô entrando na questão médica, houve lesão grau 1. Não. Ele não teve condições para entrar domingo e segunda-feira tava varando a madrugada. Então me mostra pouca responsabilidade dele com ele mesmo. Não é tratando mal o Santos, não é tratando mal a seleção. Porque muita gente naquele episódio do domingo passado, dele não entrar no jogo do Corinthians, acusou ele de estar privilegiando a seleção brasileira e não o Santos. Ele está se poupando para a seleção. Saiu até uma matéria no Globo que tinha essa narrativa, lembra? Saiu. Cara, mas se ele faz isso e o próximo jogo dele mais importante não é do Santos, e sim da seleção, aí eu já começo a entender que não é que ele tá cagando pro Santos. Ele tá cagando pro Santos, pra seleção, ele tá cagando pra ele. Ele tá cagando pra ele. A prioridade dele, nesse momento, é ele. É a diversão dele. Entendeu? E aí a folga dele, ele vai fazer o que ele tiver que fazer e dane-se se ele tá com lesão, se ele não tá com lesão, se tá doendo, se não tá. Ele vai se tratar no clube. Dane-se. Isso pra mim em termos assim, quando o Santos contrata o Neymar e quando ele chega com esse aspecto de ídolo e tal, ele é uma pessoa influente no dia a dia. Ele recebeu justamente a tarja de capitão. Um capitão, sobretudo, é alguém que lidera também por exemplos fora de campo. E essa notícia vazou, todo o elenco do Santos está sabendo, os caras têm celular, os caras têm internet, os caras estão sabendo. Que tipo de exemplo o Neymar passa para os jovens jogadores que estão lá no Santos? Ele como capitão, como jogador que é olhado como ídolo por muita gente que está lá dentro. Está machucado num dia de folga, curtiu uma noitada com garotas de programa traindo a esposa. E aí não vou nem entrar na coisa moral. Retira essa parte. Foda-se se ele tava sem a esposa ou não, mas assim, que tipo de exemplo ele passa do ponto de vista profissional? Porque a questão da moralidade, cada um tem um. Tem casais que são combinados que você pode fazer outras coisas fora do casamento, tá tudo bem, eu não tô aqui pra julgar o casamento alheio, as regras impostas por determinado... Dane-se isso. Agora, a questão aqui pra mim é muito mais profissional. Pô, o cara sentiu, não jogou domingo, chega segunda, o cara vara a noite numa farra com o pai, inclusive com uma galera no interior de São Paulo. Assim, é um recado profissional que ele passa pro jovem, que tem que se preocupar com o corpo dele, porque é o corpo dele que é o instrumento de trabalho. Essa é a minha única questão aqui, sabe? A mensagem que ele passa para os jovens jogadores do Santos, ao ter uma notícia dessa vazada. Eu sei, gente, que isso já acontece no futebol brasileiro há muito tempo. Cara, é só pegar aquele time do Corinthians que foi super vencedor, com baladeiros. Cara, a gente ouve história, eu entrevistei recentemente o Fábio Luciano aqui, que falava que o vestiário muitas vezes, cara, era briga, porque tinha os jogadores da Night, os jogadores do culto e os jogadores... E, pô, em campo eles resolviam. Mas a verdade é que no jogo mais importante do ano do Santos, o Neymar não estava lá. E aí, não tem como você não falar sobre isso. Se o Neymar tiver quarta e domingo, seja no Santos, na seleção brasileira, resolvendo o problema da seleção, resolvendo o problema do Santos, o que ele faz fora, na folga dele, é problema dele. Mas quando ele chega no clube na quarta-feira, ele não treina com a equipe, ele vai fazer o seu tratamento, e a gente sabe que na folga dele ele não descansou, isso é falado, isso é importante, isso é relevante, isso impacta na questão do Santos de maneira indireta. Indireta por quê? Porque não tem um jogo que o Santos está visando, como tinha no caso o jogo contra o Corinthians, não tem uma final. Se o Santos tivesse se classificado para a final do Campeonato Paulista, tivesse duas folgas aí e ele tivesse feito o mesmo, minha opinião seria completamente diferente com relação a intervir diretamente no Santos Futebol Clube. Mas eu acho que ainda assim interfere indiretamente, porque é o exemplo que você dá para os meninos que estão lá, o exemplo que você dá para os jogadores. Você é uma figura a ser espelhada, tá todo mundo olhando para ele, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, o que ele come, como ele dorme, como é a postura dele, porque ele é um ídolo, todo mundo quer ser o novo Neymar, todo mundo quer tentar se inspirar minimamente nele.
E aí, quando lê esse tipo de coisa, gera uma influência negativa. Gera uma influência negativa, sabe? Um dos meus maiores ídolos no esporte é o Kevin Garnett, que é um jogador de basquete do Boston Celtics. Era por conta daquele time dele, que tinha Paul Pierce e Ray Allen, que eu comecei a torcer pro Boston Celtics. Eu sou torcedor do Boston, eu não perco um jogo do Boston. Poderia ter um canal do Boston Celtics na internet, tanto que eu entendo de Boston Celtics. Mas, cara, assim, eu lembro do Kevin, assim, quando ele, por exemplo, aposentou a camisa 5 dele, ele falava: eu quero ser lembrado não como o melhor jogador, mas como o melhor companheiro de equipe de todos os tempos. E o Garnett era um cara que era extremamente profissional. Ele chegava assim a ser uma coisa... Ele era o primeiro a sair, o último, primeiro a chegar, o último a sair. O cara que liderava, a liderança dele era pelo exemplo. E além de ser um baita de um jogador, já foi MVP de temporada regular pelo Minnesota Timberwolves. O grande lance dele era isso, assim, ele não negociava quando se tratava da profissão dele, né? E assim, no fim do dia, eu acho que o futebol também mudou da época dos Ronaldos, Romários, etc. Essa gente que, porra, conseguia ser gênio dentro de campo e decidir estar em campo com ainda viver essa vida, né? Eu tenho certeza que a vida do Romário, o próprio Romário admite isso. Se fosse diferente, se ele tivesse tido uma outra sensibilidade para a questão de ser atleta, ele teria sido muito mais do que foi. Eu não tenho a menor dúvida que as lesões mesmo que o Ronaldo sofreu poderiam não ter sofrido se ele tivesse descansado, dormido como deveria. Ele não disse que não se arrepende, porque ele é o Ronaldo, com isso, sem isso. Mas ele admite que ele poderia ter sido muito mais sem as lesões. Você tem o próprio Ronaldinho, que é um desperdício, né? O cara jogou 2 anos no auge, depois o cara largou a carreira, o Adriano. Então, assim, eu não quero entrar também no mérito da vida de cada um, porque é importante você estar feliz com as suas decisões. Mas o Neymar, ele é ainda diferente desses caras, ele ainda é um jogador profissional. E hoje ele é um jogador do Santos. E hoje as decisões dele interferem na vida do Santos, seja elas diretamente dentro do campo, e repito, não é esse o caso dessa vez. Não é esse o caso. O Santos só volta a jogar lá no dia 29 e espera ter o Neymar em campo, espera que até lá ele não se lesione, né? A gente vai torcer para que a seleção brasileira não proporcione uma nova lesão ao Neymar, isso é importante, mas indiretamente, pelo exemplo a ser seguido, pelo quanto ele passa, o Neymar assim é a frase do tio Ben no Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Quando você é muito olhado, quando você toma como exemplo, cara, as pessoas vão reparar em tudo que você faz, seja bom ou ruim. É o ônus e o bônus. O bônus é você ser um bilionário, é você poder fazer o que você quiser. É poder chegar no Santos e reformar tudo e falar, não, eu quero isso aqui, e tem gente lá que vai fazer por você e você não vai nem gastar R$1 só porque as pessoas querem se atrelar a você. Isso é um bônus do caralho. Agora tem os ônus também, você não poder sair na rua, você não poder ir num shopping, e também você ser olhado tudo que você faz em termos de exemplos, bons ou ruins. E hoje, líder como ele é, um cara de 33 anos como ele é, cara, é o que eu digo, assim, ele poderia ter feito tudo isso e não deixado pelo menos vazar, nem esse cuidado ele teve, sabe? Poderia ter feito a coisa de uma maneira diferente, porque impacta no dia a dia do clube, se olha, se toma isso como exemplo. E essa é a única parte que eu acho triste. E aí, infelizmente, lamentavelmente, a gente tem que falar sobre esse assunto aqui. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha? Comenta aí, a gente vai se falando, quero muito te ouvir. Um grande abraço e até o próximo vídeo.